Deus, aleluia, por intermédio de Cristo agora está implantando a palavra no coração daquela mulher. A Bíblia vai dizer que aquela ocasião era quase a hora sexta. A hora sexta é aproximadamente o meio-dia, uma hora imprópria, uma hora incomum para se pegar água na época. Haja vista que ao meio-dia o sol era muito escaldante, então aqueles que eram incumbidos de pegar água procuravam ir mais cedo para não ter que enfrentar o sol escaldante. Mas agora a Bíblia diz que esta mulher chegou junto à fonte de Jacó ao meio-dia. Sabe, irmão, aquela mulher era alguém desprezada também dentro da cidade de Samaria, pela sua vida pregressa, pela sua vida que ela vivia diante daquela cidade. Então todos os dias ao meio-dia ela ia arrancar água no poço de Jacó, para que ninguém a visse, para que ninguém a contemplasse, para que ninguém apontasse o dedo para ela e a condenasse. Mas agora esta mulher está no poço de Jacó junto com Jesus. Ela vai ter um encontro com Cristo naquele dia. Deus vai te fazer ter um encontro com Ele nesta noite. Ele está aqui simplesmente por você, simplesmente por amar você, simplesmente pelo amor tal que Ele demonstrou pela humanidade. Porque diz a Bíblia Sagrada do Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito é o nosso Deus. E quando ela chega à fonte de Jacó, e Jesus verbaliza estas palavras a ela: mulher, se tu conheceras o dom de Deus. A Bíblia diz que ela vai dizer: Senhor, o poço é fundo e você não tem com que tirar. De que maneira você vai me dar água viva? Da onde o Senhor vai tirar água viva para me dar? Sabe, irmão, esta mulher estava de frente com Jesus, mas a visão dela estava no fundo do poço. Ela estava falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias esperado, mas a visão dela estava no fundo do poço. Talvez nesta noite eu pregue para alguém que está na nave desta igreja, ou que está ao nosso derredor. Você que talvez está com a sua visão no fundo do poço. Você tem procurado solução para os seus problemas em lugares, em caminhos aonde você tem encontrado somente decepção. Talvez você tenha contado os seus problemas para pessoas que não podem resolver, e talvez você esteja como aquela mulher de frente com Jesus, mas não conseguindo enxergar quem Jesus era na verdade. Eu te convido nesta noite a arrancar a sua visão do fundo do poço e olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa vida. Bendito é o nosso Deus. Jesus está dizendo: mulher, aquele que bebe desta água, ele torna a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, esta água não vai somente matar a sua sede, mas vai fazer com que você se torne uma fonte de água viva para jorrar para a vida eterna. Quando Jesus aqui está falando de água viva, irmãos, o poço de Jacó que ali estava era uma cisterna rota, e as cisternas rotas eram cavadas do Antigo Testamento, e esta cisterna, ela dependia da água da chuva, ou que alguém jogasse água dentro dela para que ela pudesse ter água. E o que nos conta a história é que estas cisternas rotas, a água que ali estava não se mantinha com uma boa qualidade, era uma água ruim, uma água parada. E quando Jesus fala de água viva, pastor Altaídes, ele está falando de um rio que jorra para a vida eterna. Aonde o rio passa, ele gera vida. Aonde o rio passa, ele gera vida. Ninguém pode parar as águas de um rio, ninguém pode parar. Podem até estancar, mas ele vai sair pelos lados. Ninguém consegue parar um rio de água viva. A água é tão importante para nós
nossa vida, que o doutor Laí Ribeiro, ele chega a ensinar que uma criança tem 80% do seu corpo em água e um idoso tem 60%. O organismo de uma criança é alcalino e não tem perigo de gerar câncer, mas o organismo de um idoso, ele é cítrico, ele é ácido, e é por isso que no ambiente ácido ele gera câncer. Por isso que quando alguém tem problema, aleluia, no sangue primeiro, ou em uma célula primeiro, é necessário limpar o seu sangue para depois tratar a sua célula, porque um ambiente sujo, num ambiente sujo, uma célula não vive com saúde. Quando nós falamos de água saudável, dentro da ciência existe uma água que é a melhor água que existe, que é conhecida como água hexagonal, uma água que possui 6 moléculas de hidrogênio e de oxigênio. E quando uma pessoa começa a tomar esta água, ela começa a se purificar, o seu organismo começa a ficar limpo. Para você ter uma ideia, quando nós tomamos um copo de refrigerante, para nós tirarmos todo esse prejuízo